Faxineira leva filho doente ao trabalho, mas quando o milionário vê a criança, fica em choque. O suor frio escorria pela testa de Sofia, mas não era pelo esforço de esfregar o chão de mármore impecável da sala de estar. Era medo, um medo gelado que se instalava em seu peito e irradiava para cada parte do seu corpo. Seus olhos não desgrudavam do pequeno corpo encolhido no gigantesco sofá de couro. Sérgio, seu filho de apenas 2 anos, tremia sob uma fina manta, o rostinho afogueado pela febre que não cedia há dias. Por favor, meu filho, melhora um pouquinho. Só um pouquinho, ela sussurrou, a voz embargada, mais para si mesma do que para a criança adormecida. Cada rangido da casa, cada barulho vindo da rua, fazia seu coração disparar. A qualquer momento, seu chefe, o Sr. Rafael, poderia chegar. E o que ela diria? Como explicaria a presença de uma criança doente em sua casa, um santuário de silêncio e ordem? A regra era clara, sem acompanhantes. Mas o que ela poderia fazer? Deixá-lo sozinho em casa, queimando em febre, depois que a creche se recusou a recebê-lo? Impossível. Seu instinto de mãe gritou mais alto que o medo do desemprego. Ela mergulhou o pano no balde, torceu com uma força que não sabia que tinha, e voltou a limpar o chão, movendo-se mecanicamente. Sua mente, no entanto, era um turbilhão. Relembrava a última visita ao posto de saúde, a terceira em uma semana. O médico, com um ar cansado e impaciente, mal olhou para Sérgio. É só uma virose, minha senhora. Criança nessa idade pega de tudo. Hidratação, repouso e esse remédio para febre. Em alguns dias ele está bom, ele disse, rabiscando uma receita sem sequer levantar os olhos do papel. Mas os dias passavam e Sérgio só piorava. A febre ia e voltava, cada vez mais forte. Ele mal comia, mal brincava. Aquele brilho sapeca em seus olhinhos havia sido substituído por uma apatia que partia o coração de Sofia. Ela se sentia impotente, uma formiga tentando mover uma montanha. O sistema de saúde parecia uma porta fechada na sua cara. E agora, o emprego que pagava suas contas e o aluguel do pequeno quarto e sala onde moravam estava por um fio. Eu não posso perder esse emprego. Não posso, pensou, esfregando o chão com mais vigor, como se a força do movimento pudesse espantar seus demônios. Ela parou e olhou para o filho novamente. Levantou-se, secou, as mãos no avental e foi até ele. Colocou a palma da mão em sua testa. Estava fervendo, mais quente que antes. O pânico começou a subir por sua garganta, um nó apertado e amargo. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Murmurou, os olhos enchendo-se de lágrimas. Ela correu até a cozinha, um ambiente tão moderno e equipado que parecia de outro planeta. Abriu a geladeira de aço inox, pegou um pouco de água e umedeceu um pano de prato limpo. Voltou para a sala e começou a passar o pano úmido na testa, no pescoço e nos bracinhos de Sérgio. O menino resmungou, mas não acordou. Calma, meu amor. A mamãe está aqui para te ajudar. Vai passar, tá? Essa febre chata vai embora, ela dizia, a voz trêmula tentando soar calma. Enquanto cuidava do filho, seu olhar passeava pela imensidão daquela casa. Quadros caros nas paredes, esculturas em cantos estratégicos, uma televisão que parecia uma tela de cinema. Tudo ali gritava riqueza, um mundo tão distante do seu. O Sr. Rafael era um homem jovem, na casa dos 30 anos, sempre sério e focado. Falava pouco com ela, apenas o essencial. Bom dia, Sofia. Por favor, hoje capriche no escritório. Obrigado. Era o máximo de interação que tinham. Ele era um bom patrão, pagava em dia, nunca a tratou mal. Mas era distante, quase uma figura intocável. Como ele reagiria àquela quebra de regras? A demissão era a consequência mais provável. E com a demissão, viria o desespero. Sem dinheiro, como cuidaria de Sérgio? Como compraria os remédios que mal faziam efeito? O som de um motor de carro se aproximando-a arrancou de seus pensamentos. O coração de Sofia gelou. Ela conhecia aquele som. Era o carro de Rafael. Ele estava chegando, mais cedo que o habitual. Não, não, agora não. Ela implorou em um sussurro, olhando para a porta
como se pudesse impedir que ela se abrisse. Ela correu para pegar o balde e o pano, tentando parecer ocupada, normal, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou tudo. O barulho da chave na fechadura foi como uma sentença. A porta se abriu. Sofia prendeu a respiração, o corpo todo enrijecido. Ela não virou para olhar, ficou de costas, esfregando um ponto imaginário no chão, rezando para que ele fosse direto para o andar de cima, para o escritório, para qualquer lugar longe da sala. Mas o silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Ela sabia que ele não tinha subido. Ele estava ali, parado, observando, e ela sabia o que ele estava vendo. Os segundos se arrastaram, cada um pesando uma tonelada sobre os ombros de Sofia. Ela ouviu os passos dele, lentos e deliberados, sobre o mármore que ela acabara de polir. Ele parou a poucos metros dela. Sofia. A voz de Rafael soou, mais calma e questionadora do que irritada, o que a surpreendeu. Lentamente, como se seus músculos estivessem enferrujados, ela se virou. As lágrimas que ela tanto segurou agora escorriam livres por seu rosto, traçando caminhos de desespero em suas bochechas. Ela abriu a boca para falar, para ensaiar a desculpa que martelava em sua mente, mas tudo o que saiu foi um soluço contido. Os olhos de Rafael, que antes a encaravam com uma leve confusão, desviaram-se para o sofá. Ele viu a pequena figura enrolada na manta. Sua expressão mudou instantaneamente. A seriedade profissional deu lugar a uma preocupação nítida, quase um sobressalto. Ele deu mais um passo à frente, o olhar fixo em Sérgio. Foi a gota d'água para Sofia. A visão de seu chefe descobrindo seu segredo quebrou o último resquício de sua compostura. O choro veio com força, um pranto desesperado de uma mãe encurralada. Me desculpa, Sr. Rafael, por favor, me perdoe, ela disse entre os soluços, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu juro que não queria trazer ele, mas a creche não aceitou. Ele está queimando em febre. Eu não podia deixar ele sozinho em casa de jeito nenhum. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego, pelo amor de Deus. Ela gesticulava com as mãos. Um pedido mudo de clemência, esperando a explosão. A ordem para que pegasse suas coisas e fosse embora. Em vez disso, Rafael se aproximou dela e falou com uma voz firme, mas surpreendentemente gentil. Sofia, calma. Respire fundo, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Ninguém vai te demitir. Esqueça o emprego por um momento. O que importa agora é o seu filho. Sofia piscou, confusa. As palavras dele não faziam sentido em sua cabeça. Ela esperava raiva e recebeu compreensão. Ele não esperou por uma resposta. Contornou-a e foi até o sofá. Ajoelhou-se para ficar na altura do menino e, com uma delicadeza que Sofia jamais imaginaria, tocou a testa de Sérgio com as costas da mão. Nossa, ele está queimando em febre, murmurou, a preocupação gravada em seu rosto. Ele olhou para o rostinho pálido e suado da criança. Ele não pode ficar aqui. O couro do sofá é frio. Diante dos olhos atônitos de Sofia, Rafael ajeitou a manta em volta de Sérgio e, com um cuidado imenso, passou um braço sob suas costas e outro sob seus joelhos, levantando-o do sofá. O menino resmungou em seu sono febril, aninhando a cabeça no peito do homem que nunca tinha visto na vida. Sofia ficou paralisada, observando a cena surreal. Seu chefe, o milionário distante e sério, carregando seu filho doente nos braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Venha comigo, ele ordenou suavemente, e começou a subir as escadas para o segundo andar. Sofia o seguiu subindo os degraus em um estado de choque, o balde e o pano, esquecidos para trás. Ele entrou em um quarto que ela só limpava quando ele viajava. Era o quarto dele. Uma cama enorme com lençóis brancos e macios dominava o ambiente. Ele caminhou até a cama e deitou Sérgio delicadamente sobre os travesseiros, afastando alguns fios de cabelo úmidos da testa do menino. Vou pegar uma compressa de verdade, ele disse, e entrou no banheiro anexo ao quarto. Sofia ficou parada na porta, sentindo-se uma intrusa naquele espaço tão íntimo. O cheiro do perfume caro dele estava no ar.
Tudo ali era organizado, luxuoso, um contraste gritante com a febre e a doença de seu filho. Ela ouviu o som de água correndo e, em segundos, Rafael voltou com uma pequena bacia de água e uma toalha de rosto branca. Ele se sentou na beira da cama, mergulhou a toalha na água, torceu e a colocou sobre a testa de Sérgio. Só então ele se virou para Sofia, que ainda estava encolhida perto da porta. Seu olhar era sério, direto. Agora você vai me contar tudo, desde o começo. O que os médicos disseram exatamente? A calma e a autoridade na voz dele a fizeram desabar de novo. Mas desta vez, não era um choro de medo, e sim de alívio. Era como se uma represa de angústia tivesse se rompido. Com a voz ainda trêmula, ela contou tudo. Contou das idas e vindas ao posto de saúde, dos médicos que mal a ouviam, do diagnóstico superficial de virose. Eles nem examinam direito, senhor. Só olham a garganta, medem a febre e mandam a gente para casa com a mesma receita. Ela desabafou, as palavras saindo rápidas. Dizem que é normal, que passa sozinho. Mas não está passando. Ele está cada dia mais fraco, mais caidinho. Eu sinto que tem alguma coisa errada, mas ninguém me escuta. Eles olham para mim e acham que eu sou só mais uma mãe, desesperada e ignorante. Rafael ouviu tudo em silêncio, seu maxilar se contraindo levemente, uma expressão de profunda irritação se formando em seu rosto. Não era irritação com ela, Sofia percebeu. Era com a situação, com o descaso que ela descrevia. Quando ela terminou, ele se levantou, a decisão estampada em seus olhos. Ele não era mais o chefe distante. Era um homem em uma missão. Isso acaba hoje, ele declarou, a voz sem espaço para discussão. Pegue a bolsa dele, os documentos, o que for preciso. Nós vamos sair agora, vou levá-lo a um hospital de verdade, a um médico amigo meu. Chega desse absurdo. Nós vamos descobrir o que seu filho tem e vamos tratá-lo direito. Eu vou resolver esse problema. Sofia agiu em um transe. Enquanto Rafael falava ao telefone com uma voz de comando, resolvendo o que parecia ser a logística de uma operação de guerra, ela correu pelo pequeno apartamento, juntando uma troca de roupas para Sérgio, seus documentos e o ursinho de pelúcia surrado, que ele não largava por nada. Sua mente mal conseguia processar a velocidade dos acontecimentos. Há menos de uma hora, ela estava de joelhos, limpando o chão e rezando para não ser demitida. Agora, estava prestes a entrar no carro de luxo de seu chefe, a caminho de uma salvação que ela nem ousava sonhar. No carro, o cheiro de couro novo e o silêncio do motor potente eram um mundo à parte. Sofia sentava no banco de trás, segurando Sérgio, que dormitava em seu colo, a cabecinha quente apoiada em seu ombro. Pelo retrovisor, ela via o perfil de Rafael, concentrado no trânsito. Quem era aquele homem? O patrão que ela conhecia era uma figura distante, quase um fantasma que deixava bilhetes e ordens. Este homem ao volante era diferente. Havia uma urgência nele, uma determinação que a deixava ao mesmo tempo grata e confusa. Por que ele estava fazendo tudo aquilo por uma funcionária e seu filho? Não se preocupe, Sofia. O Dr. Almeida é o melhor pneumologista pediátrico que eu conheço. Sérgio estará em boas mãos, ele disse de repente, sem tirar os olhos da estrada como se tivesse lido seus pensamentos. Obrigada, Sr. Rafael. Eu nem sei o que dizer. Ela conseguiu balbuciar. O hospital era exatamente como ela imaginou que seria um hospital para ricos. Brilhante, silencioso, com um cheiro suave e limpo, e recepcionistas que sorriam e davam bom dia. Nenhuma fila, nenhum balcão lotado, nenhum sinal de caos ou descaso. Rafael foi tratado com uma deferência imediata. Em menos de 5 minutos, um médico de meia idade, com um ar calmo e óculos de aro fino, veio ao encontro deles. Rafael, que surpresa, o que te traz aqui? Disse o médico apertando a mão de seu chefe. Almeida, preciso da sua ajuda. É uma emergência, Rafael respondeu, apontando com a cabeça para Sérgio no colo de Sofia. Este é o Sérgio. Ele está com uma febre que não cede há dias e os postos de saúde só dizem que é virose. O Dr. Almeida não perdeu tempo. Ele se virou para Sofia com um olhar gentil.
Olá, sou o Dr. Almeida. Posso dar uma olhada nele? E você é a mamãe, como se chama? Sofia, ela respondeu a voz tímida. Muito bem, Sofia. Vamos para uma sala de exames. Fiquem à vontade. Na sala, o Dr. Almeida foi a antítese de todos os outros médicos que ela havia visto. Ele foi paciente, minucioso. Auscultou o peito e as costas, de Sérgio com atenção, fez perguntas detalhadas para Sofia sobre cada sintoma, sobre a alimentação, sobre o sono. E o mais importante, ele a ouviu. Ele validou suas preocupações. Você está certa em se preocupar, Sofia. A respiração dele está um pouco pesada e há um chiado que eu não gosto, disse ele com seriedade. Vamos precisar fazer alguns exames, incluindo um raio-x do tórax e um exame de sangue, para termos certeza do que está acontecendo. Enquanto uma enfermeira gentil levava Sérgio para a coleta de sangue, Sofia e Rafael esperaram em uma pequena sala de estar privativa. Sofia torcia as mãos, o coração apertado. Senhor Rafael, eu não sei como vou pagar por tudo isso. Ela começou, a voz sumindo. Rafael a interrompeu, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Sofia, já conversamos sobre isso. Não se preocupe com dinheiro, nem por um segundo. A única coisa que importa é a saúde do Sérgio. Eu vou cuidar de todas as despesas. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas desta vez eram de pura gratidão. Antes que ela pudesse responder, o Dr. Almeida entrou na sala, segurando um envelope grande. Sua expressão era séria. Bem, já temos os resultados. Ele começou sentando-se à frente deles. Ele puxou a radiografia e a colocou contra a luz. Como eu suspeitava. Vejam aqui. Ele apontou para uma mancha esbranquiçada em um dos pulmões de Sérgio. Isso é uma infecção. Sérgio está com um quadro de pneumonia. Pelo estado dele e pelo que a mancha indica, já não é algo tão inicial. É por isso que a febre não baixava. O mundo de Sofia girou. Pneumonia. A palavra soava terrível, perigosa. O pânico voltou. Mas ele vai ficar bem? Ela perguntou, a voz falhando. Vai, o médico afirmou com confiança. Mas ele precisa ficar internado. Precisamos começar imediatamente com antibióticos na veia, que são muito mais fortes e eficazes. Ele também vai precisar de monitoramento constante e talvez um pouco de oxigênio para ajudar a respiração. Com o tratamento correto aqui no hospital, em alguns dias ele estará bem melhor. Rafael agiu imediatamente. Faça tudo o que for necessário, Almeida. Quero o melhor tratamento e o melhor quarto para ele. Ele se virou para Sofia, cujo rosto estava pálido de choque. Sofia, ouviu o doutor? Ele vai ficar bem. Mas ele precisa de você aqui. Ele pegou o celular, fez uma ligação rápida. Está tudo resolvido. Ele será internado agora mesmo. Então ele a encarou com gentileza. E você? Não precisa se preocupar com o trabalho. Considere-se de folga pelas próximas 2 semanas, com o salário pago, obviamente. Sua única função agora é ser mãe e ficar ao lado do seu filho. Eu me viro na mansão. Sofia o olhava, sem palavras. Aquele homem, em poucas horas, tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele não apenas salvara seu filho de um sistema de saúde negligente, mas agora estava lhe dando a segurança financeira e a paz de espírito para cuidar dele. Eu não sei como agradecer, Sr. Rafael. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz carregada de uma emoção que ela nunca sentira antes. O senhor salvou a vida dele. Salvou a minha vida. Rafael apenas assentiu com um pequeno sorriso. Faça ele melhorar, Sofia. É tudo o que peço. 3 dias se passaram. 3 dias que pareceram uma vida inteira para Sofia. O quarto do hospital se tornou seu universo, e o som constante do monitor cardíaco, que antes a assustava, agora era uma melodia reconfortante, um sinal de que seu filho estava vivo e melhorando, e ele estava. A febre desaparecera completamente no 2º dia. A cor voltava ao seu rosto, e o brilho sapeca em seus olhos estava ressurgindo aos poucos. Naquela tarde, Sérgio estava sentado na cama, empilhando blocos coloridos que uma enfermeira simpática lhe dera. Ele se concentrava com uma seriedade cômica,
a linguinha para fora, derrubando a torre e gargalhando em seguida. Sofia o observava, um sorriso genuíno em seu rosto pela primeira vez em semanas, um sorriso de puro alívio. A porta do quarto se abriu suavemente e Rafael entrou. Ele não usava o terno sério de sempre, mas uma calça jeans e uma camisa casual que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Em suas mãos ele trazia um pequeno pacote de presente. "Com licença", ele disse com um sorriso. "Vim ver como está o meu pequeno campeão." Sérgio olhou para o homem alto e, para a surpresa de Sofia, abriu um sorriso largo, como se o reconhecesse. "Olha, filho, quem veio te ver, o moço que te ajudou", disse Sofia, o coração transbordando de gratidão. "Diga oi para ele." "Oi", Sérgio balbuciou um pouco tímido. "Eu trouxe uma coisinha para você", disse Rafael, aproximando-se da cama e entregando o pacote. Eram carrinhos em miniatura. Os olhos de Sérgio brilharam e ele imediatamente largou os blocos para brincar com o novo presente. "Não precisava se incomodar, senhor Rafael. O senhor já fez tanto..." começou Sofia. "Por favor, me chame de Rafael." E não foi incômodo algum. Ele a corrigiu gentilmente, seu olhar fixo na alegria contagiante do menino. "Ele parece outra criança. Fico feliz em vê-lo assim. É um milagre, graças ao senhor e ao Dr. Almeida", ela respondeu, a sinceridade pesando em cada palavra. Enquanto Sérgio brincava, ele acabou virando um copinho de suco em sua roupa. "Opa, que bagunça, meu amor", riu Sofia. "Deixa a mamãe limpar isso e colocar uma roupinha limpa em você, seu danadinho." Ela o pegou no colo e o sentou na beirada da cama, de costas para Rafael. Com movimentos práticos, ela tirou a pequena camisola do hospital. Foi nesse instante, em um momento absolutamente corriqueiro, que o mundo pareceu parar. Enquanto Sofia pegava uma camisa limpa na pequena mala, as costas e o ombro de Sérgio ficaram expostos. E ali, no topo do seu ombrinho esquerdo, havia uma marca de nascença. Não era uma mancha qualquer. Era uma pequena e perfeita meia-lua, com um tom de café com leite nítida contra a pele clara do menino. Rafael, que estava no meio de uma frase sobre o trabalho, calou-se abruptamente. As palavras morreram em sua garganta. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de incredulidade e choque. Ele deu um passo involuntário para trás, os olhos fixos, arregalados, na pequena marca. Ele não respirava. Seu sangue pareceu ter virado gelo em suas veias. A imagem o atingiu como um raio. Anos atrás, um piquenique em um dia de sol. A grama verde, o cheiro de flores e melissa. Ela estava rindo de alguma piada boba que ele fez, o cabelo escuro voando com a brisa. Ela usava um vestido de alças, e quando se virou para pegar um morango, o sol iluminou seu ombro esquerdo. E lá estava, a mesma marca, uma pequena e perfeita meia-lua. Ele se lembrava de traçar o contorno dela com o dedo, fascinado. "É a minha lua particular", ela dissera sorrindo. A lembrança era tão vívida que doía, e com ela veio a dor da memória seguinte, o rosto frio e desaprovador de seu pai Osvaldo. "Essa mulher não é para você, Rafael. Uma simples bibliotecária que só quer o seu dinheiro." As brigas, a pressão insuportável, o ultimato, a separação que rasgou seu coração. "Senhor Rafael? O senhor está bem?" A voz preocupada de Sofia o puxou de volta para a realidade fria do quarto de hospital. O senhor ficou pálido de repente. Ele piscou tentando fazer seu cérebro funcionar. Olhou da marca no ombro de Sérgio para o rosto confuso de Sofia. Uma pergunta impossível, terrível e cheia de esperança se formou em sua mente. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Sofia, me perdoe a pergunta, eu sei que é pessoal, mas... por favor, eu preciso saber." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Esse menino, Sérgio, ele é seu filho biológico?" Sofia ficou visivelmente surpresa com a pergunta. Por um segundo, seu rosto se fechou, como se estivesse ofendida. Mas ao ver a agonia genuína nos olhos de Rafael, sua expressão suavizou para uma de confusão. Ela terminou de vestir a camisa em Sérgio e o abraçou protetoramente.
Não, Rafael, ele não é meu filho de sangue. Ela disse calmamente, mas com firmeza. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele se apoiou na parede para não cair. A cabeça girava. Sofia continuou, sem perceber o cataclisma que suas palavras estavam causando. Sérgio é o meu filho do coração. Eu o amo mais do que tudo nesta vida. Mas a verdade é que eu o adotei quando ele era só um bebezinho. Ele é filho de uma grande amiga minha. O nome dela é Melissa. O nome Melissa ecoou no quarto de hospital e para Rafael foi como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Tudo ao seu redor pareceu embaçar. O som do monitor cardíaco, a voz de Sofia, o barulho dos carrinhos com que Sérgio brincava. Tudo se desvaneceu, restando apenas aquele nome e a imagem da pequena lua no ombro do menino. Ele cambaleou para trás, a mão na parede para se apoiar, o rosto pálido como os lençóis da cama. Rafael, o que foi? Perguntou Sofia, levantando-se e indo em sua direção, sua confusão agora tingida de alarme. O senhor conhece a Melissa? Ele tentou falar, mas a primeira tentativa foi apenas um som rouco. Ele pigarreou, os olhos ainda fixos em Sérgio, que agora olhava para ele com uma curiosidade infantil. A marca de nascença. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz tensa. Essa meia-lua no ombro dele, a Melissa, ela tinha uma marca idêntica, no mesmo lugar. Eu me lembro perfeitamente. Sofia arregalou os olhos, a engrenagem em sua mente girando furiosamente, conectando os pontos. O interesse súbito e avassalador de seu chefe pelo seu filho, a pergunta pessoal, a reação de choque, a verdade, tão impossível e ao mesmo tempo tão óbvia, pairou entre eles. Rafael, ela sussurrou, a mão cobrindo a boca. Você está me dizendo que o Sérgio, ele pode ser seu filho? A pergunta direta o atingiu com a força de um soco. Filho. A palavra ressoou em sua alma. Ele olhou para o pequeno menino que brincava inocentemente, seu coração uma mistura caótica de alegria, medo e uma dor profunda. Eu não sei, Sofia. Ele respondeu com uma sinceridade devastadora. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não sei. Nós terminamos há quase 3 anos. Ela nunca me disse nada. Eu não fazia a menor ideia de que ela estava grávida. A única pessoa no mundo que pode nos dar essa resposta é a própria Melissa. Os dias seguintes até a alta de Sérgio foram uma tortura para Rafael. Ele cumpriu seu papel, ajudou Sofia com toda a logística da saída do hospital, garantiu que ela e o menino chegassem em casa em segurança e que não lhes faltasse nada. Mas ele estava diferente. Havia uma distância em seu olhar, uma urgência que fervilhava sob a superfície. 2 dias depois da alta, ele foi até a casa de Sofia. Eu preciso encontrá-la, Sofia. Por favor, eu preciso do endereço dela. Sofia hesitou por um momento, protetora, mas ao ver a angústia nos olhos de Rafael, ela entendeu que ele tinha esse direito. Anotou o endereço em um pedaço de papel e entregou a ele. Rafael dirigiu até um bairro simples, muito diferente do seu. Parou em frente a uma casa pequena, com a tinta um pouco descascada, mas com um pequeno jardim bem cuidado na frente. Era ali. Ele respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu e lá estava ela. Melissa. O cabelo estava mais curto, mas os olhos, uma vez cheios de vida, agora pareciam carregar um peso antigo. Ela o reconheceu imediatamente. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por uma máscara fria de ressentimento. Rafael, o que você está fazendo aqui? A voz dela era cortante. Melissa, eu preciso falar com você, ele disse, tentando manter a calma. Eu vi o filho da Sofia, o Sérgio. Ele tem a sua marca. Eu preciso saber a verdade. Ele é meu filho. Uma risada escapou dos lábios de Melissa, mas não havia humor nela. Era um som seco, amargo, cheio de uma dor antiga. Meu filho, ela repetiu com escárnio. É impressionante. Depois de quase 3 anos de silêncio absoluto, você aparece na minha porta para reivindicar um filho? Que coragem a sua! E o que aconteceu com todas as minhas ligações que você ignorou?
Rafael franziu a testa, genuinamente confuso. Ligações? Do que você está falando? Eu nunca recebi nenhuma ligação sua. Meu número não mudou. Se você tivesse me ligado, eu teria visto. Eu teria atendido. A confusão dele pareceu quebrar algo dentro dela. A raiva em seus olhos deu lugar a uma tristeza profunda e cansada. Ah, Rafael, você realmente não sabe de nada, não é? Ela disse, voz vacilando. Claro que você não recebeu minhas ligações, porque outra pessoa a atendeu antes. Ela o convidou a entrar com um gesto resignado. O interior da casa era forrado de livros. Estantes iam do chão ao teto. Pilhas de livros ocupavam cadeiras e cantos. Era o refúgio dela. Eu descobri que estava grávida um mês depois que terminamos. Ela começou, a voz baixa. Eu entrei em pânico. E a primeira coisa que fiz foi tentar falar com você. Liguei dezenas de vezes, mandei mensagens. Nenhuma resposta. Até que um dia recebi um retorno. Mas não era você. Era o seu pai. O nome de Osvaldo caiu como uma pedra no ambiente. Meu pai? Repetiu Rafael incrédulo. Sim, o seu poderoso pai, Osvaldo. Ela continuou, o veneno voltando à sua voz. Ele me convocou para uma reunião no escritório dele. Foi frio, cruel. Disse que eu era uma aproveitadora, que um filho meu arruinaria a sua vida, a imagem da família. Ele me deu duas opções. Ou eu interrompia a gravidez e desaparecia, ou ele faria da minha vida um inferno. E para me ajudar a decidir, ele me ofereceu dinheiro. Melissa fez uma pausa, os olhos perdidos em uma memória dolorosa. Ele me ofereceu 800 mil reais, Rafael, para eu me livrar do nosso filho. Eu estava sozinha, apavorada, sem um tostão. E eu aceitei o dinheiro. Eu disse a ele que faria o que ele queria. Rafael sentiu o ar faltar. A crueldade do próprio pai era inimaginável. Mas eu não consegui, Melissa confessou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Cheguei a marcar o procedimento, mas não tive coragem. Eu tive o nosso filho, sozinha. Mas depois que ele nasceu, eu não estava bem. Uma escuridão tomou conta de mim. Eu olhava para aquele bebê lindo e só sentia pânico, um vazio, uma rejeição que eu não conseguia controlar. A Sofia, minha única amiga, viu meu estado. Ela me salvou. E salvou a ele. Ela o pegou, prometeu cuidar dele, amá-lo como se fosse dela. E eu o entreguei, Rafael. Eu entreguei o nosso filho. E para o seu pai eu apenas disse que o problema havia sido resolvido. Rafael saiu da casa de Melissa, sentindo-se oco por dentro. A revelação não apenas o chocou, ela o quebrou. Cada peça de sua vida, cada memória que ele tinha de seu pai, parecia agora uma farsa. Uma mentira construída sobre um ato de crueldade inimaginável. O choque inicial, no entanto, rapidamente deu lugar a uma emoção muito mais quente e perigosa, uma fúria gelada e concentrada. Ele não dirigiu para casa. Ele não dirigiu para o hospital. Ele apontou o carro na direção do centro da cidade, para o imponente arranha-céu de vidro e aço que abrigava o império de seu pai. Ele atravessou o lobby luxuoso como um furacão, ignorando os boa tarde, Sr. Rafael, dos funcionários. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ele não esperou pelo elevador executivo. Entrou no primeiro que abriu e apertou o botão da cobertura com uma força que fez seus nós dos dedos ficarem brancos. A secretária de seu pai, uma mulher que o conhecia desde criança, levantou-se assustada quando ele passou por ela sem dizer uma palavra. Senhor Rafael, seu pai está em uma reunião. Ela tentou argumentar. A reunião acabou, ele rosnou, e abriu a porta do escritório de seu pai com um empurrão violento. Osvaldo, um homem de cabelos grisalhos e postura impecável, estava atrás de sua mesa maciça falando ao telefone. Ele olhou para o filho, a irritação clara em seu rosto pela interrupção. Ele fez um gesto para que Rafael esperasse, mas Rafael não estava ali para esperar. Ele cruzou a sala em passadas largas e, com um movimento rápido, desligou o telefone na base, cortando a chamada. Que modos são esses, Rafael? Você perdeu o juízo? Disse Osvaldo, levantando-se, a voz perigosamente calma. Juízo eu perdi em acreditar em você por todos esses anos, respondeu Rafael, a voz tremendo de raiva.
Eu vim direto da casa da Melissa. Eu sei o que você fez. Eu sei do dinheiro. Eu sei de tudo, pai. Eu sei do meu filho. A palavra filho pairou no ar. Osvaldo não demonstrou culpa. Sua expressão se fechou, transformando-se em uma máscara de frieza calculista. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Sente-se, não seja tão dramático, disse ele, ajeitando o paletó. O que eu fiz foi única e exclusivamente para o seu bem, para proteger o seu futuro. O meu bem? Rafael riu uma risada sem humor. Você chama de meu bem tentar me convencer a abandonar uma mulher grávida? Pagar para que o seu próprio neto não nascesse? Não seja ingênuo, Osvaldo retrucou o tom condescendente. Você era um garoto, deslumbrado com um rostinho bonito. Aquela mulher, uma simples bibliotecária, viu em você um bilhete de loteria premiado. Acha que era amor? Era ambição. Um filho seria a corrente que ela usaria para te prender para sempre. Ela teria direito a uma parte de tudo isso, ele disse, gesticulando para a sala, para a vista da cidade, para o império que ele construiu. Uma parte do que é seu por direito. Rafael balançou a cabeça, o nojo crescendo dentro dele. Seu? Eu não quero nada disso. Nada que venha de você, da sua sujeira. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela e encarando o pai. Eu estou cansado, cansado dos seus jogos, da sua manipulação, do seu controle doentio sobre a minha vida. Você não comprou o silêncio dela, pai. Você tentou comprar a vida do seu neto. Então a fúria deu lugar a uma clareza absoluta. Rafael se endireitou, uma decisão final se solidificando em seu coração. Mas quer saber? Isso acaba aqui, hoje. A partir de agora, eu vou me dedicar à única coisa que realmente importa na minha vida. Eu vou me dedicar integralmente ao meu filho. Foi a primeira vez que a compostura de Osvaldo vacilou. Seus olhos se arregalaram, a descrença tomando conta de sua face fria. Filho, do que você está falando? Ele se inclinou para a frente, a voz sussurro chocado. A criança está viva? Um sorriso sombrio e vitorioso tocou os lábios de Rafael. Sim, ele está vivo. Tem 2 anos, é perfeito e se chama Sérgio. E é a melhor coisa que já me aconteceu, disse ele, saboreando cada palavra. E você, Osvaldo, nunca vai chegar perto dele. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Pode ficar com seu império. Fique com suas ações, seu poder, sua arrogância. Afogue-se no seu dinheiro. A partir deste exato momento, eu não sou mais vice-presidente desta empresa. Eu não sou mais seu herdeiro. E, o mais importante, eu não sou mais seu filho. Ele abriu a porta. O silêncio chocado de seu pai era ensurdecedor. Quando Rafael estava prestes a sair, ele ouviu uma risada. Uma risada fria e debochada. Você não dura uma semana, gritou Osvaldo, a voz cheia de desprezo. Você nasceu em berço de ouro, não sabe o que é ralar. Vai voltar aqui rastejando, implorando pelo meu dinheiro antes do fim do mês, e eu estarei esperando. Rafael não olhou para trás. Ele saiu e fechou a porta, o som ecoando pelo andar da presidência como um tiro. Pela primeira vez na vida, ele se sentia livre e completamente aterrorizado. Depois de sair do escritório de seu pai, Rafael não foi para sua mansão vazia. Ele dirigiu diretamente para o modesto prédio de Sofia. Seu coração batia forte, não mais de raiva, mas de uma ansiedade profunda sobre a conversa que precisava ter. Ele tinha que contar a ela toda a verdade. Ela merecia isso. Sofia o recebeu com uma expressão de preocupação, vendo o tumulto em seus olhos. Ela o convidou a entrar e sentar-se no pequeno sofá, o mesmo que parecia minúsculo na mansão dele, mas que ocupava um espaço considerável na sua sala de estar. Aconteceu alguma coisa, Rafael? Ela perguntou, sentando-se em uma cadeira à sua frente. Ele respirou fundo. Aconteceu tudo, Sofia. Eu conversei com a Melissa, e depois eu fui falar com meu pai. E então ele contou cada palavra dolorosa da conversa com Melissa, a história do dinheiro, da depressão pós-parto, da mentira para Osvaldo. Contou sobre a confrontação furiosa no escritório, a frieza de seu pai, a negação de seu herdeiro,
e seu nome. Ele expôs toda a ferida de sua família, a sujeira que o dinheiro de seu pai tentou varrer para debaixo do tapete. Enquanto Rafael falava, o rosto de Sofia passava por uma montanha-russa de emoções. Choque, compaixão pela amiga Melissa, nojo pela atitude de Osvaldo. Mas à medida que a realidade se assentava, uma nova emoção, fria e paralisante, começou a tomar conta dela. O medo. Um medo visceral. Rafael agora sabia, sem sombra de dúvida, que Sérgio era seu filho. Um homem rico e poderoso, com todos os recursos do mundo. E ela, uma faxineira, uma mãe, adotiva sem nenhum documento formal que a respaldasse legalmente. Quando ele terminou de falar, ela o encarou, os olhos marejados, abraçando o próprio corpo como se para se proteger. Então, ela começou, a voz um fio trêmulo. Agora que você sabe de tudo, que ele é seu filho, você vai querer tirar ele de mim, não vai? A pergunta pairou no ar, carregada de todo o seu pavor. Era seu maior pesadelo se tornando realidade. Rafael olhou para ela, vendo a dor e o pânico em seu rosto, e seu coração se partiu. Ele se inclinou para a frente, buscando seus olhos. A urgência em sua voz era inconfundível. Não. Sofia, olhe para mim. Nunca. Eu jamais faria uma coisa dessas, ele disse com uma firmeza gentil. Você é a mãe dele, em todos os sentidos que importam. Você o salvou, você o amou. Você deu a ele um lar quando eu nem sabia que ele existia e a própria mãe não podia. Eu nunca, jamais, vou tentar tirar isso de você ou dele. Você entende? As lágrimas de Sofia, antes de medo, agora eram de alívio. Ela assentiu, incapaz de falar. A única coisa que eu quero, a única coisa que eu peço, continuou ele, a voz embargada, é que você me permita fazer parte da vida dele. Deixá-lo saber quando for a hora certa que eu sou o pai dele. Quero poder buscá-lo na escola, jogar bola com ele, ajudar no dever de casa. Quero ser pai dele, Sofia, mas ao seu lado. Nunca sem você. A sinceridade em suas palavras era uma âncora para a alma aterrorizada de Sofia. Ela finalmente conseguiu balbuciar um obrigada que carregava o peso do mundo. Ele deu um sorriso triste. Mas tem mais uma coisa, e essa parte é difícil. Ele hesitou. Por causa de tudo isso, para ser livre, para ser o pai que Sérgio merece, eu rompi com meu pai completamente. Saí da empresa, abri mão de tudo. Sofia o encarou sem entender completamente. Isso significa que, bom, eu não sou mais um homem rico, Sofia. A mansão será vendida. Todo aquele luxo acabou. Eu vou me mudar para um lugar simples, um apartamento normal. E ele desviou o olhar, sentindo-se péssimo. Isso significa que eu não vou mais poder pagar por uma faxineira. Eu sinto muito, de verdade, mas você vai precisar procurar um novo emprego. A notícia foi um baque, mais um na longa sequência de baques daquele dia. A preocupação com as contas, com o aluguel, voltou a assombrá-la. Rafael percebeu a mudança em sua expressão e acrescentou rapidamente: mas eu não vou te deixar na mão. Eu ainda tenho amigos, contatos, pessoas boas. Eu vou te dar as melhores cartas de recomendação. Vou ligar pessoalmente para eles. Eu prometo que vou te ajudar a encontrar um lugar bom para trabalhar. Talvez até melhor do que na minha casa. Sofia processou tudo em silêncio, por um momento. O medo de perder o filho, o alívio da promessa dele, a nova ansiedade de perder o emprego. Mas, acima de tudo, ela via um homem que tinha explodido a própria vida por uma questão de princípios. Por ela e por Sérgio. Obrigada, Rafael, disse ela com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Obrigada pela sua honestidade. Nós vamos dar um jeito. Nas semanas seguintes, Rafael cumpriu sua palavra. Ele vendeu a mansão, os carros de luxo, os relógios caros. Pagou suas dívidas e ficou com uma quantia modesta, o suficiente para recomeçar. Alugou um apartamento simples de 2 quartos em um bairro de classe média. E com a ajuda de um antigo colega de faculdade que não tinha relações com seu pai, conseguiu um emprego em um escritório de contabilidade. Era um recomeço humilhante em termos financeiros.
Seu salário era modesto, apenas o suficiente para pagar as contas e viver sem luxos, mas todas as noites, quando chegava em seu novo apartamento pequeno e silencioso, ele não sentia o peso da perda. Ele sentia uma leveza que não experimentava há anos. Ele não tinha mais que responder às expectativas de Osvaldo, não tinha mais que participar de jantares de negócios falsos, ou viver uma vida que não era sua. Pela primeira vez, ele era apenas Rafael. E essa liberdade, ele descobriu, era o bem mais valioso que ele já tivera. Os meses que se seguiram transformaram o extraordinário em rotina. Todos os dias, por volta das 6:30 da tarde, a campainha do apartamento de Sofia tocava. Era Rafael. Ele chegava do trabalho, o nó da gravata já afrouxado, trazendo consigo o cheiro de papel de escritório e um cansaço que desaparecia no instante em que Sérgio corria em sua direção gritando "Papa". A palavra tinha surgido naturalmente, e na primeira vez que Sérgio a disse, Rafael chorou discretamente na cozinha, enquanto Sofia fingia não ver, o coração apertado de emoção. A relação entre pai e filho floresceu de uma maneira linda e natural. Rafael não tentava comprar o amor de Sérgio com presentes caros, como seu próprio pai faria. Ele o comprava com tempo, com presença. Eram os pequenos momentos que construíam a ponte entre eles. As tardes de fim de semana no parquinho do bairro, onde Rafael empurrava o balanço cada vez mais alto. As noites em que ele se sentava no chão do quarto, montando quebra-cabeças ou lendo histórias com vozes engraçadas. A paciência que ele tinha para ensinar Sérgio a chutar uma bola, mesmo que o menino mais tropeçasse nela do que a acertasse. Sofia observava tudo, e um sentimento novo e quente começou a crescer em seu peito. Ela via o homem que tinha desistido de uma fortuna, não por um grande gesto teatral, mas pela simples e profunda vontade de ser um pai. Ela via a integridade dele em cada ação, o respeito com que a tratava, a gentileza com que falava com seu filho. A gratidão inicial que ela sentia por ele começou a se transformar, ganhando cores mais vivas, mais profundas. Ela se pegava admirando a maneira como ele ria, o jeito que seu rosto se iluminava ao ver Sérgio. Ela estava se apaixonando. Aos poucos, eles se tornaram uma unidade. Os passeios de fim de semana já não eram mais Rafael visitando Sérgio, mas sim Rafael, Sofia e Sérgio saindo juntos. Iam à feira, ao mercado, a uma sorveteria barata perto de casa. E foi nesses momentos que a situação começou a ficar interessante. "Que família linda vocês formam", disse a senhora que vendia pastéis na feira, enquanto entregava o troco para Rafael. Sofia e Rafael se entreolharam, as bochechas corando instantaneamente. "Ah, não, nós somos só amigos", disse Sofia, apressada. "Ele é o pai do Sérgio." "Isso, só amigos", Rafael reforçou, um pouco sem graça. Situações como essa se repetiram várias vezes. No supermercado, no médico, no parquinho. Para o mundo exterior, eles eram a imagem de uma família feliz. E a cada vez a negação apressada vinha acompanhada de um constrangimento que era uma mistura de estranheza e algo mais. Sofia começou a perceber que, no fundo, a ideia não a desagradava. Pelo contrário, depois de um dia em que foram confundidos com um casal pela terceira vez, ela se deitou para dormir e ficou repassando a cena. A ideia de ser de verdade uma família com Rafael a fez sorrir no escuro, mas o sorriso logo se desfez, substituído pela insegurança. Ele era um homem que viera de um mundo de luxo e poder. E ela, uma faxineira que se tornara mãe, tinha medo de sequer sonhar com isso, medo de que seus sentimentos fossem apenas uma fantasia boba. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em seu apartamento simples, Rafael também pensava na mesma coisa. Cada vez que eles eram chamados de casal e ele precisava corrigir, sentia uma pontada de desapontamento. Ele olhava para Sofia, via a força e a doçura com que ela cuidava de Sérgio, a resiliência com que enfrentava a vida, e percebia que seus sentimentos por ela iam muito além da gratidão ou da amizade. Ele estava completamente apaixonado pela mãe de seu filho. Certa noite, depois de um dia particularmente feliz no zoológico,
Rafael ficou para ajudar a colocar Sérgio para dormir. O menino, exausto, adormeceu no meio da história. Eles saíram do quarto na ponta dos pés e foram para a pequena sala. "Vou fazer um chá para nós", ofereceu Sofia. Enquanto ela estava na cozinha, Rafael tomou uma decisão. O medo da rejeição era grande, mas o medo de passar o resto da vida naquele quase era maior. Quando ela voltou com 2 canecas fumegantes, ele a encarou, o rosto sério e vulnerável. "Sofia, podemos conversar 1 minuto?" ele pediu. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu", ele disse respirando fundo. "Sabe, hoje no zoológico, quando o rapaz do algodão doce perguntou se a sua esposa queria um também, eu não gostei de ter que dizer que não éramos casados." Sofia sentiu o coração acelerar. "A verdade, Sofia, é que tudo isso começou por causa do Sérgio, e eu serei grato a você pelo resto da minha vida. Mas, nos últimos meses, não é mais só pelo Sérgio. Eu venho aqui todos os dias ansioso para te ver. Eu admiro a mulher que você é, sua força, seu coração. Eu nunca conheci ninguém como você." Ele fez uma pausa, olhando diretamente em seus olhos. "Eu estou completamente apaixonado por você, Sofia." As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia, mas desta vez eram de pura felicidade e alívio. Um sorriso trêmulo se formou em seus lábios. "Eu também, Rafael." Ela sussurrou, a voz embargada. "Eu também estou apaixonada por você. Mas eu tinha tanto medo de admitir, achava que era coisa da minha cabeça." Ele se levantou, se aproximou dela e, com uma delicadeza infinita, enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. "Não é coisa da sua cabeça", e disse suavemente, antes de inclinar o rosto e beijá-la. Foi um beijo calmo, terno e cheio de promessas. Naquela pequena sala com o cheiro de chá de camomila no ar, eles finalmente deixaram de ser apenas amigos. Eles eram o começo de uma família. A vida, pela primeira vez em muito tempo, tinha encontrado um ritmo doce e previsível para Sofia. O amor de Rafael era um porto seguro, uma calmaria depois de uma vida inteira de tempestades. Naquela noite de terça-feira, ela cantarolava uma melodia qualquer enquanto preparava o prato favorito de Rafael, um simples bife à parmegiana. O cheiro delicioso enchia o pequeno apartamento, misturando-se com as risadas de Sérgio, que brincava no tapete da sala com os carrinhos que ganhara de presente. Tudo parecia perfeito. A campainha tocou. "Deve ser o seu pai, meu amor", disse Sofia, secando as mãos em um pano de prato e sorrindo. "Vamos abrir a porta para o papai." Com um sorriso antecipado no rosto, ela girou a maçaneta. O sorriso morreu em seus lábios instantaneamente. Parado no corredor, não estava Rafael com seu ar cansado e sorriso gentil. Estava um homem mais velho, alto, vestido em um terno cinza caro que parecia valer mais do que todo o apartamento. Seus cabelos eram grisalhos, seus olhos frios como 2 pedras de gelo, e ele a olhava de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Era a primeira vez que via Osvaldo, pessoalmente, mas ela o reconheceu das poucas fotos que Rafael ainda guardava. "Você deve ser a Sofia", ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sua voz era grave e não continha um pingo de calor. Sem esperar por um convite, ele deu um passo para dentro, forçando-a a recuar. Seus olhos percorreram o ambiente modesto com um ar de nojo. "O que o senhor quer aqui?" perguntou. Sofia, a voz firme, apesar do coração ter começado a bater descontroladamente. Instintivamente, ela se posicionou de forma a bloquear a visão que ele tinha de Sérgio. "Eu gosto de pessoas diretas, então serei direto com você", disse Osvaldo, ignorando a pergunta dela. "Eu quero o meu filho de volta à empresa, de volta à vida que ele nasceu para ter. E você, minha cara, está no caminho dele." Ele tirou um talão de cheques do bolso interno do paletó. "Eu lhe pagarei uma fortuna, uma quantia que mudará a sua vida, o suficiente para você pegar essa criança e desaparecer. Compre uma casa em outro país, viva como uma rainha. Apenas suma da vida do Rafael." Sofia o encarou incrédula. O choque rapidamente se transformou em uma ofensa profunda.
O senhor não pode estar falando sério. O seu filho não é um objeto para ser comprado, e o meu filho também não. A nossa felicidade não está à venda. Osvaldo soltou uma risada curta e debochada. Ah, por favor, não me venha com esse discurso sentimental. Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? 4 milhões é um bom número? Eu assino um cheque de 4 milhões de reais agora mesmo e você some da vida dele. Pense. Bem, é mais dinheiro do que você veria em 10 vidas de trabalho. A minha resposta é não, disse Sofia, a voz agora cheia de uma raiva fria. Nem por todo o dinheiro do mundo. A máscara de civilidade de Osvaldo caiu. Seu rosto se tornou uma carranca cruel. É melhor você aceitar a minha oferta generosa, ele sibilou, dando um passo ameaçador em sua direção. Porque eu juro que posso tornar a sua vida um inferno. Posso fazer você perder seu emprego, ser despejada deste buraco. Posso tornar as coisas muito, muito difíceis para você e para esse bastardo. Nesse exato momento, a porta se abriu. Rafael entrou, o rosto cansado do trabalho, mas com um sorriso que se desfez no mesmo instante em que viu a cena. Ele ouviu a última frase de seu pai. O ar na sala pareceu congelar. O que você está fazendo aqui? A voz de Rafael era baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que fez até Osvaldo se encolher por um instante. Rafael, que bom que chegou, disse Osvaldo tentando recuperar a compostura. Eu estava apenas tendo uma conversa, fazendo uma proposta de negócios para a sua amiga. Eu ouvi a sua proposta, disse Rafael, caminhando lentamente até ficar. Entre seu pai e Sofia, um escudo humano. Saia da minha casa, agora. Não seja ridículo, Rafael, estou tentando consertar a sua vida. Eu mandei sair. O grito de Rafael ecoou pelo apartamento, fazendo Sérgio, que até então estava quieto, começar a chorar. E eu vou dizer apenas uma vez, se você ousar chegar perto da Sofia ou do meu filho de novo, se você sequer pensar em atormentar a vida deles, eu juro, pai, que eu vou à imprensa. Vou convocar cada jornalista que conheço e vou contar tudo. Não só o que você fez com a Melissa, mas todas as outras coisas. Todos os seus negócios sujos, todas as propinas, todos os esqueletos que eu sei que você esconde nesse seu império de mentiras. Eu vou destruir você. Tente a sorte. A ameaça atingiu Osvaldo como um soco. Ele conhecia o filho. Sabia que não era um blefe. O rosto de Osvaldo ficou vermelho de uma raiva impotente. Pela primeira vez na vida, ele não tinha o controle. Ele olhou para Rafael, depois para Sofia, com puro ódio nos olhos. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou bruscamente e saiu batendo a porta com força. Antes que o som da porta se dissipasse, Rafael gritou para o corredor. Um dia você vai perceber que todo esse seu dinheiro nunca te deixou feliz, e nesse dia você vai estar completamente sozinho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael se virou. Sofia estava tremendo, abraçada a Sérgio, que chorava assustado. Sem hesitar, ele os envolveu em um abraço forte e apertado. Shh, passou, meu amor. O papai chegou. Ele sussurrou para o filho, beijando o topo de sua cabeça. Então olhou nos olhos de Sofia. Eu estou aqui. Eu nunca vou deixar ninguém machucar vocês, eu prometo. Eu vou proteger vocês para sempre. Naquele abraço, eles não eram mais 3 pessoas. Eram uma família, uma fortaleza, e tinham acabado de vencer sua primeira grande batalha. 15 anos se passaram em um piscar de olhos, varridos pela correnteza da vida cotidiana, do trabalho, duro e de um amor que só se aprofundava. O pequeno apartamento de Sofia deu lugar a uma casa confortável com um pequeno quintal. A luta para pagar as contas foi substituída pela estabilidade de um negócio próprio, a cafeteria Grão de Afeto, que Rafael e Sofia abriram juntos e que, com o tempo, se tornou uma das mais conceituadas da cidade. Naquela noite de sábado, o salão de festas que eles alugaram estava vibrando. Balões prateados e pretos flutuavam perto do teto. Uma mesa farta de salgadinhos e doces era o centro das atenções, e a música alta era o hino da juventude que lotava o local. Amigos de Sérgio chegavam aos montes, cumprimentando Rafael e Sofia com abraços e sorrisos.
Era a festa de 18 anos do filho deles. Sofia, agora com seus 45 anos, mas com o mesmo brilho nos olhos, ajeitava uma bandeja de mini coxinhas enquanto Rafael, o cabelo já com alguns fios grisalhos nas têmporas, conferia as bebidas. Eles trocaram um olhar cúmplice por cima das cabeças dos adolescentes, um olhar que dizia tudo. Nós conseguimos. Ele tem amigos demais, riu Sofia. Ainda bem que alugamos este lugar. Ele é um bom garoto. Puxou a mãe, disse. Rafael piscando para ela e roubando um beijo rápido. As horas passavam, a festa bombava, mas o aniversariante ainda não havia chegado. Onde será que esse menino se meteu? Perguntou Sofia, uma pontinha de preocupação em sua voz. Calma, meu amor, deve estar se arrumando para fazer uma grande entrada, tranquilizou Rafael, embora ele também já estivesse olhando para a porta com mais frequência do que o normal. Finalmente a porta principal do salão se abriu, e lá estava ele, Sérgio, um homem feito, alto, com os olhos azuis e o sorriso fácil de Rafael, mas com a mesma postura gentil e observadora de Sofia. Ele estava radiante em sua noite especial, mas não estava sozinho, e foi a companhia dele que fez o sorriso de Rafael e Sofia congelar no rosto. Ao seu lado, caminhando com passos lentos e hesitantes, estava um homem idoso, curvado não apenas pela idade, mas por um peso invisível de tristeza. Usava um terno impecável que parecia grande demais para seu corpo frágil. O rosto, que um dia fora uma máscara de poder e arrogância, agora era um mapa de rugas profundas e de um arrependimento que transbordava em seu olhar aquoso. Era Osvaldo. O barulho da festa pareceu desaparecer. Para Sofia e Rafael, o mundo se resumia àquela imagem chocante, seu filho, o centro de sua felicidade, de braços dados com o homem que tentou aniquilar essa mesma felicidade. Sérgio percebeu a reação dos pais e se aproximou deles, o avô a tiracolo. Mãe, pai, esperem, por favor, me escutem, disse Sérgio, a voz calma e madura. Eu sei de toda a história. O senhor me contou tudo. Há algumas semanas ele entrou em contato comigo. Rafael deu um passo à frente, o instinto protetor de 15 anos atrás vindo à tona. Sérgio. Pai, por favor, interrompeu o rapaz gentilmente. Ele não veio para brigar, ele veio em paz. Ele me disse que está arrependido de verdade e que a única coisa que ele queria era ter a chance de pedir perdão para vocês. Osvaldo levantou os olhos e, pela primeira vez, encarou Rafael e Sofia sem arrogância. Apenas uma vulnerabilidade nua e crua. Sua voz, quando falou, era fraca, rouca, uma sombra do trovão que um dia fora. Rafael, Sofia, ele começou, a voz falhando. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, e nenhuma palavra que eu disser pode apagar o mal que eu fiz. Ele respirou fundo, com dificuldade. O meu dinheiro, ele só aumentou nesses últimos anos. Tenho mais do que jamais poderia gastar. Mas o vazio cresceu junto, a cada novo negócio fechado, a cada milhão a mais na conta. Recentemente, eu descobri que estou doente. Uma doença incurável, não me resta muito tempo. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Quando um homem encara, o fim o dinheiro perde o valor. O poder se torna uma piada. A única coisa que vinha à minha mente, noite após noite, era o rosto do filho que eu expulsei e do neto que eu rejeitei, a família que eu poderia ter tido e que eu mesmo destruí. Eu não vim pedir nada além do perdão de vocês, se for possível. Eu só queria que meu neto soubesse que o avô dele foi um tolo, mas que morreu amando a família que nunca mereceu. Rafael e Sofia chamaram Sérgio para um canto mais tranquilo do salão, perto de uma janela que dava para a rua escura. A música e as risadas da festa pareciam vir de outro mundo. Meu filho, você tem certeza disso? Começou Sofia, a voz baixa e carregada de uma preocupação antiga. Depois de tudo o que esse homem nos fez, é difícil simplesmente esquecer. Ele tentou destruir nossa família, Sérgio, acrescentou Rafael, o rosto sério. Pessoas assim não costumam mudar. Sérgio olhou para os pais. Sua expressão era de uma compaixão que ia além de seus 18 anos. Eu sei, pai.
Eu sei de tudo. Mas o homem que eu conheci nessas últimas semanas não é o monstro da história de vocês. Ele é só um velho, doente e sozinho. Ele me olhou nos olhos e eu vi que arrependimento. Eu não peço que vocês o amem. Só que o perdoem. Acho que todo mundo merece uma chance de morrer em paz. As palavras de seu filho, tão cheias de empatia e maturidade, atingiram Rafael e Sofia em cheio. Eles se entreolharam. Todo o medo e a raiva do passado pareceram perder um pouco de sua força diante da sabedoria do filho que criaram. Rafael colocou a mão no ombro de Sérgio. Você está certo, filho. Pela sua vontade, vamos dar uma chance a ele. Eles voltaram para a festa. Osvaldo permaneceu sentado em uma cadeira afastada, não tentando se enturmar, apenas observando. Seus olhos seguiam cada movimento de Sérgio, cada sorriso trocado entre Rafael e Sofia. Havia uma fome em seu olhar, a fome de quem observa um banquete através de uma janela, sabendo que nunca poderá se sentar à mesa. Sua expressão era de uma tristeza profunda e constante. Quando a festa começou a diminuir, Osvaldo se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala que Rafael não tinha notado antes. Ele se aproximou e acenou com a cabeça. Obrigado por me permitirem vir. Foi a melhor noite da minha vida. Ele se virou para sair e Rafael sentiu um impulso. Pai, espere. Ele o seguiu para fora para o ar frio da noite. A rua estava silenciosa. Você realmente mudou? Perguntou Rafael, a pergunta que queimava em sua mente. Osvaldo se virou, a luz do poste iluminando seu rosto cansado. Sim, meu filho. Mais do que você pode imaginar. E eu sinto muito. A voz dele era um sussurro quebrado. Me perdoe. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Eu estraguei a sua vida, a vida da Melissa, a da Sofia. Tentei apagar a existência do meu neto. Passei os últimos 15 anos tentando me convencer de que fiz a coisa certa, mas a solidão é uma professora cruel. Sei que é tarde demais para consertar. Ele olhou para o céu escuro. Eu tive todo o dinheiro do mundo, Rafael, e para quê? Eu perdi sua infância, sua juventude. Não vi você se casar. Não vi meu neto dar os primeiros passos. Não ouvi a primeira palavra dele. Eu sou o homem mais rico e mais miserável que eu conheço. Uma onda de compaixão, uma emoção que ele pensou que jamais sentiria por aquele homem, invadiu Rafael. Ele viu ali não o tirano, mas apenas seu pai, um homem quebrado por suas próprias escolhas. Em um gesto que surpreendeu a si mesmo, Rafael deu um passo à frente e o abraçou. O corpo de Osvaldo era frágil em seus braços. Ele sentiu o pai tremer, tentando conter um soluço. Quando se afastaram, Rafael disse, a voz embargada, venha jantar conosco no próximo fim de semana. Um sorriso fraco, mas genuíno, surgiu nos lábios de Osvaldo. Eu espero poder vir, meu filho. Eu realmente espero. O carro com o motorista chegou e Osvaldo partiu. Enquanto o observava ir embora, Rafael sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação de finalidade que ele não conseguia explicar. No dia seguinte, um domingo ensolarado, ele entendeu. O telefone tocou. Era o advogado de seu pai. Osvaldo havia falecido durante a noite em sua cama, pacificamente. Ele tinha usado suas últimas forças para um último ato, tentar consertar o que havia quebrado, para poder partir. A notícia trouxe uma tristeza inesperada. Rafael não chorou pelo monstro que o controlou, mas pelo pai que ele vislumbrou na noite anterior, pelo homem que poderia ter sido. Mais tarde, sentado no sofá com Sofia de um lado e Sérgio do outro, ele os abraçou com força. Em seu último ato, seu pai lhe dera um presente final, a clareza. A clareza de que toda a riqueza do mundo era pó perto do que ele tinha ali naquele abraço. Ele prometeu a si mesmo, em silêncio, que honraria sua família todos os dias, que os amaria acima de tudo, que estaria presente, que cultivaria aquele amor como o bem mais precioso do universo. Ele não cometeria o mesmo erro de seu pai. Ele viveria e morreria um homem verdadeiramente rico, cercado pelas pessoas que amava. E essa era a única herança que importava.